Abra sua Bíblia. Vamos ouvir a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 6. Deixe a sua Bíblia aberta e nós vamos orar em nome do Senhor. Efésios 6. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, bendito, louvado seja o teu nome nessa manhã mais uma vez, Senhor. A minha oração nessa manhã, ela vem se unir a todas que foram feitas até esse presente momento. E a minha oração a Ti nessa manhã, Senhor, é que o Teu povo que se congrega nesse lugar esteja com seus ouvidos atentos à Sua palavra. A Sua palavra. Porque é o Senhor que falará nessa manhã aos nossos corações, Senhor. É a Ti que nós queremos ouvir. É a Tua palavra que nós queremos dar ouvidos. Louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, porque o Senhor trouxe mais uma vez o Teu povo para esse lugar, para esse culto solene, Senhor, para exaltar o Teu nome com louvores que nem acabamos de fazer, para ouvir, para irmos ao Senhor em oração e ouvirmos a Tua santa voz em resposta, Senhor, às nossas orações. Exaltamos o Teu nome. Senhor, o pastor já agradeceu, mas eu também te agradeço como pai pelo dia de hoje, Senhor, que, claro, Senhor, é um dia voltado, Senhor, dedicado aos pais, mas que a Tua palavra nos mostra como os filhos têm que honrar aos pais em todos os tempos. Eu te agradeço, Senhor, oro pelos pais aqui presentes, para que o Senhor, Pai, possa ensiná-los, principalmente, a criar filhos, Senhor, sujeitos à Tua palavra, na admoestação do Senhor, como a Tua palavra nos ensina. Porque se esses filhos forem criados na admoestação do Senhor, guiados pela Tua palavra, no futuro, esses filhos também serão bons pais de família. Eu oro ao Senhor nessa manhã e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Efésios 6. Antes de iniciar a leitura, irmãos, Efésios capítulo 1 e capítulo 2, no capítulo 1 nós vemos Jesus falando, o apóstolo Paulo falando na igreja de Éfeso sobre aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, né? Mostrando aos Efésios que a igreja, aqueles que compõem a igreja de Cristo, eles são eleitos antes da fundação do mundo. No capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra que esses que foram eleitos antes da fundação do mundo estavam como todos os outros, mortos em seus delitos e seus pecados, mas que foram vivificados, receberam vida em Cristo, renasceram do meio dos mortos, vamos dizer assim. E esses que receberam vidas em Cristo, que foram vivificados, pela graça eles são salvos. E essa salvação não provém de nada que eles fizeram, mas essa salvação é um dom de Deus. Amém? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Estávamos mortos em delitos e pecados, fomos vivificados, isso não vem de nós, é um dom de Deus, Cristo nos deu a salvação, e agora, como viveremos? Teremos uma vida na inércia? Somos salvos? Não precisamos então fazer mais nada? Na parte prática da epístola, que começa depois da metade ali do capítulo 3, o Paulo começa a mostrar à igreja de Éfeso como é que se vive essa nova vida em Cristo Jesus. Eles não estão mais mortos, eles não são mais escravos do pecado, eles não são mais escravos do mundo e eles não são mais escravos de Satanás. Fomos libertos do poder de Satanás, do mundo e da carne. Como é que nós vivemos agora? De que maneira vamos viver? Existe uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver, irmãos, nós que não contribuímos em nada com a nossa salvação, fomos salvos somente por Cristo. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que deu a vida por nós. Nós não contribuímos com nada, não foi por nada que nós tivéssemos feito, porque na verdade o que nós merecíamos era a condenação eterna,
porque afrontamos, ofendemos um Deus Todo-Poderoso que é o nosso Criador. Mas existe agora, depois de vivificados com Cristo, existe uma nova maneira em que nós viveremos. E como viveremos? O Paulo, ele vai dizer aqui no capítulo 4, no verso de número 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nós não vivemos mais dessa forma. Segundo ponto, versículo 25, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Aí ele vai discorrer: fiquem irados, mas não pequeis, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. A nova maneira de viver daquele que foi vivificado em Cristo Jesus, que estava morto em delitos e pecados, mas que recebeu vida em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós entendemos que Cristo nos salvou, a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Mas agora nós também entendemos que existe uma nova maneira em que o cristão irá viver. A maneira que o cristão irá viver, irmãos, ela não é uma maneira inerte. Tá? Nós batalhamos pela nossa salvação. Nós caminhamos batalhando pela nossa salvação. Tá? Cristo já nos deu a salvação, agora nós caminhamos de uma forma em que nós preservamos essa salvação que recebemos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de ler um texto, rapidamente com a igreja, em Filipenses capítulo 3. Apenas os versos 13 e 14 para nós entrarmos naquilo que nós estaremos falando na manhã de hoje. Filipenses capítulo 3, versos de número 13 e 14. Porque muitas vezes, irmãos, para algumas pessoas, por nós falarmos, e isso é uma realidade, que aquele que foi salvo, ele não perde a sua salvação, foi enfatizado isso na palavra que o pastor tem trazido em João capítulo 10, Jesus ele enfatiza isso, que das minhas ovelhas não se perderá nenhuma. Tá? Jesus ele enfatiza isso. Só que, ao mesmo tempo que Jesus ele enfatiza que não se perderá nenhuma das suas ovelhas, irmãos, vão existir indícios de que nós somos verdadeiramente uma ovelha do Senhor Jesus. Quando nós batalhamos pela nossa salvação. Não é porque eu sou uma ovelha do Senhor Jesus, irmãos, e eu sei que a ovelha do Senhor Jesus não se perderá, que eu vou viver de qualquer forma. Porque se eu sou uma ovelha de Jesus e eu vivo de qualquer forma, há uma grande possibilidade de eu nunca ter sido uma ovelha de Jesus. Então, olha o que o Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 3, verso 13, irmão, é o verso 13 e o 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, presta atenção, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a vida eterna. Ou seja, nós prosseguimos para o alvo. Nós ainda não chegamos no alvo, irmão. Nós estamos prosseguindo para o alvo. Nós caminhamos, nós temos um alvo diante de nós. Nós temos um alvo diante de nós
E é para esse alvo que nós prosseguimos a cada dia. Hebreus, capítulo 12, verso de número 13. 1 e 3, perdão. Hebreus 12, versos do 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês mesmos não se cansem e não se desanimem. Então existe uma ação, irmãos, daquele que foi salvo. A nossa ação não é para nos salvar, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém ache que eu estou pregando salvação por obras. Mas existe uma ação daquele que já foi salvo. Daquele que recebeu a salvação de Cristo Jesus, existe uma ação. Nós não somos salvos, irmãos, e ficamos inertes. Existe uma ação da nossa parte, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a saber, a vida eterna. Então existe uma ação da nossa parte. Amém? Agora vamos ao texto. Essa primeira introdução foi para esclarecer, irmãos, aquilo que nós estaremos falando nessa manhã. Amém? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, estarei lendo até o verso de número 14. Até o verso de número 15, perdão. Quanto ao mais, irmãos, sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Hoje só estarei lendo até aí. E nós vamos à palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, primeiro ponto. Nós vemos aqui que Paulo ele descreve a salvação como sendo, por um lado, um produto da graça soberana de Deus e, por outro lado, a recompensa, tá? A recompensa prometida ao esforço humano. Então vamos lá. Por um lado, Paulo descreve a salvação como sendo, por um lado, o produto da graça soberana de Deus e, por outro lado, a recompensa pelo esforço humano. Sendo que o segundo, o esforço humano, ele só é possível do começo ao fim por causa do primeiro, né? O esforço humano, ele só é possível a nós nos esforçarmos. Por quê? Porque Cristo já nos salvou. É impossível você se esforçar, tá? No processo de salvação, se Cristo ainda não tiver
efetuado a salvação na tua vida. A partir, então, do momento que o Senhor te salva, você é capacitado. Por que você é capacitado, irmão? Por que agora você pode lutar contra o pecado? Porque você foi salvo e o Espírito de Deus habita em você. Amém? Agora nós somos a habitação do Espírito de Deus. Jesus me salvou, então agora eu consigo lutar contra o pecado, porque eu não estou mais escravo do pecado, e o Espírito Santo de Deus me capacita, então, a lutar contra o pecado. Tá? Então, Jesus opera a salvação e agora nós temos a capacidade para nos esforçar. Né? Nós somos capacitados a nos esforçar na luta contra o pecado. Ou seja, nós só somos capazes desse esforço porque Cristo, primeiramente, efetuou a obra salvífica em nossa vida. Ou seja, agora nós podemos, então, perseverar, nos santificar e nos apartar do pecado. Porque Deus, pela sua graça soberana, nos salvou. Então agora nós podemos viver um processo de santificação. Porque ao homem ímpio é impossível viver uma vida de santificação. Primeiramente porque ele não quer, né? É impossível ao homem ímpio ele pensar em viver uma vida de santificação. O homem ímpio, irmão, ele pode até pensar em viver vida moral, tá? O homem ímpio, ele tem capacidade de viver uma vida moral. Vida moral e vida de santificação são coisas totalmente distintas uma da outra. Tem muitas pessoas que confundem, né? Vida moral com vida de santificação. Irmãos, vida moral é uma coisa, vida de santificação é uma outra coisa totalmente diferente. Tá bom? Então, esses dois elementos, a graça divina e a responsabilidade humana, irmãos, elas vão ficar muito evidentes nesse texto que nós vamos estar vendo a partir de hoje. Tá? A graça divina e a responsabilidade humana vão ficar bem evidentes nesse texto que nós vamos estar vendo a partir de hoje. O Paulo inicia esse texto dizendo o seguinte, irmãos: quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender: o crente, ele não tem força em si mesmo. Nós não temos força em nós mesmos. O homem não tem força em si mesmo. Então ele diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. A força, irmãos, que o cristão, que o convertido, que o novo nascido ele tem, ela emana de Deus. Tá? Toda a força que nós temos na luta contra o pecado, ela emana de Deus. A força não é nossa. A força é do Senhor. Jesus falou em João 15, sem mim, nada podereis fazer. Então, toda a força que nós temos na luta contra o pecado, toda a força que nós temos para nos apartarmos do mal, ela emana do Senhor, irmãos. Ela vem de Deus, não é nossa. Tá? Ela não é nossa, ela provém de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós, é Ele quem nos capacita. E o Paulo fala: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em contrapartida, se buscamos a força no Senhor, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não temos força de nós mesmos. Jesus falou, sem Ele nada poderíamos fazer, mas quando nós buscamos força, buscamos no Senhor, irmãos, então nós podemos falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, eu posso lutar contra o pecado. Naquele que me fortalece, eu posso lutar contra o mal. Naquele que me fortalece, eu posso servir ao Senhor. Naquele que me fortalece, eu posso congregar. Naquele que me fortalece, eu posso ter vida espiritual. Porque sem Ele, nada disso eu posso fazer. E muitas vezes, irmãos, nós queremos... já viu aquele crente
que quer servir a Deus com as suas próprias forças. Aquele crente que quer servir a Deus sem orar, sem ler a palavra. Ele quer servir a Deus, ele quer ser crente, mas ele não quer orar, ele não quer ler a palavra, ele não quer congregar. E muitas vezes, irmão, vivendo dessa forma, querendo viver sem a força de Deus, sem a busca ao Senhor, ele quer ser uma pessoa que tem ânimo para servir ao Senhor. E ele não tem. Essas coisas, irmãos, são meio de graça. É na oração, é na leitura da palavra que nós nos revestimos do Senhor e da força do seu poder. Mas muitas vezes queremos ter o poder de Deus, queremos, ser crentes firmes no Senhor, mas a nossa rotina, ela diz outra coisa. Porque no nosso dia a dia não existe leitura da palavra de Deus. E se não há leitura da palavra de Deus, como é que Deus está falando comigo? Se na minha vida não existe oração, como é que eu falo com Deus? Porque quando eu falo com Deus, eu falo através da oração. Sejam fortalecidos no Senhor. Se você quer ser fortalecido no Senhor, irmãos, busque ao Senhor. Quer ser fortalecido no Senhor? Busque ao Senhor. Aí, a partir do verso de número 11, irmãos, Paulo vai dizer, e agora ele vai passar aqui a usar a figura de um soldado romano que vai para a guerra, com sua armadura, com sua vestimenta, com aquela armadura própria para guerrear contra o inimigo. Aí o Paulo aqui ele vai usar um imperativo, ele vai dizer, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Ele usa aqui o imperativo, irmãos, vistam-se com toda a armadura. O Paulo, ele não vai falar durante esse texto para nos vestirmos com uma das peças da armadura de Deus. Ele vai tomar ali a figura de um soldado romano, como eu falei, e ele vai descrever peça por peça daquela armadura em que o soldado usava para ir para a guerra. Só que ele vai dizer o seguinte, vistam-se de toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que se essa armadura ela não for vestida por completo, você provavelmente não vai estar totalmente firme contra a cilada do diabo, porque alguma área do teu corpo que está protegido pela armadura, vai ter alguma área do teu corpo, alguma parte do teu corpo que vai estar vulnerável à cilada do diabo. É por isso que ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Primeiro ponto que nós vemos aqui. A armadura é nossa? Não, a armadura é de Deus. O imperativo é, vistam-se com toda a armadura de Deus. Não é com toda a armadura do pastor, não é com toda a armadura do diácono, é com toda a armadura de Deus.
A armadura é de Deus. Foi Ele quem forjou essa armadura. A armadura pertence a Ele, só que tem um detalhe. Ele deixou à nossa disposição. Porque se Ele não tivesse deixado essa armadura à nossa disposição, o apóstolo Paulo não dizia, vistam-se com toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus. Ele é o dono da armadura. Mas ela está à nossa disposição para nós vestirmos. E o porquê a necessidade de vestir essa armadura, irmãos? Porque nós não podemos tentar, irmãos, guerrear contra Satanás se não estivermos vestidos adequadamente para essa batalha. É por isso que nós temos que vestir essa armadura. Porque nós não temos capacidade de entrar nesta guerra contra Satanás se não estivermos adequadamente preparados, vestidos com a armadura do Senhor. Nós não temos força em nós mesmos, irmãos. Nós não teríamos a mínima chance se nós fôssemos guerrear contra Satanás com as nossas próprias armas, com a nossa própria capacidade. Porque capacidade para guerrear essa guerra de nós mesmos nós não temos. Amém? É uma coisa que nós precisamos entender, o porquê da necessidade dessa armadura. Porque se nós formos guerrear sem ela, nós não teríamos a mínima chance nessa batalha. Nós não passaríamos da primeira batalha imaginando a guerra. A guerra para nós acabaria na primeira batalha. Porque nós não temos capacidade em nós mesmos para isso. A nossa capacidade, toda ela, vem do Senhor e da força do seu poder. Irmão, existe um monte de crente morto. Existe um monte de crente morto justamente por isso. Porque por querer entrar numa batalha contra o inimigo, em querer entrar numa batalha contra o diabo, sem preparo algum, sem se revestir do Senhor e da força do seu poder, irmão. Quer travar uma batalha espiritual como se ele tivesse força para isso. Aí muitas vezes você até continua vendo ele vir na igreja, ele vai na igreja, mas morto. Ele vai na igreja, ele chega atrasado e ele não vê a hora do culto acabar para ele ir embora. Por quê? Porque ele está morto, irmão. Porque ele está tentando lutar com a sua própria força. Irmãos, existem dois tipos de pessoas. Aquele que subestima o diabo, e existe aquele que superestima o diabo, né? Ou o diabo não existe, ou tudo que acontece é o diabo. O diabo existe, irmãos. O diabo existe. Pedro diz que esse diabo, ele está ao derredor, bramando como um leão procurando a quem possa tragar. Esse diabo, ele existe. Só que tem pessoas também que superestimam o diabo. Fura o pneu do carro, foi o diabo, né? Dorme até a hora que quer e chega atrasado no serviço, foi o diabo também, né? O diabo, ele existe, ele é real. E ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Mas quando você, meu irmão, minha irmã, se revestir do Senhor e da força do seu poder, você vai também parar de superestimar o diabo. Sabe? Você vai parar de exaltar o diabo. Quando isso?
Quando você realmente se revestir do Senhor e da força do seu poder, você vai entender que o diabo existe, ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar, mas você também vai saber que você é uma pessoa que está, sabe, com a força do Senhor e que contra a tua vida, ele não vai poder fazer nada, porque você pertence ao Senhor. O diabo existe, mas a força do Senhor é infinitamente superior a qualquer força que o diabo possa ter. No versículo de número 13, irmãos. Versículo de número 12, perdão. Ele vai dizer, no 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No versículo de número 13, ele vai dizer o seguinte, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Por que a armadura tem que ser a armadura de Deus? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Porque se essa luta fosse contra carne e sangue, irmãos, o tipo de batalha seria outro. E essa demonstração, irmãos, é algo urgente. Tá? É algo urgente por quê? Porque nós estamos lutando contra seres humanos frágeis de carne e sangue. E é por isso que essa armadura precisa ser a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra seres humanos frágeis que nós estamos lutando. Mas, como ele vai dizer, contra os dominadores deste mundo. O mundo jaz no maligno. Contra principados e potestades. Contra aquele que continua operando nos filhos da desobediência. E é por isso que a armadura precisa ser a armadura de Deus. Uma armadura que reveste espiritualmente e não fisicamente. Ele usa a figura da armadura romana, mas a armadura de Deus ela não é física, ela é espiritual. Porque a nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta é contra principados e potestades, irmãos. É isso que eu digo. O diabo existe. O diabo existe e ele está procurando, como um leão faminto, ele está procurando e rugindo ao redor, procurando a quem devorar. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra o príncipe que opera nos filhos da desobediência. E é por isso, irmão, que nós temos que estar, então, com a armadura espiritual de Deus, revestido com a força do seu poder. Porque como é que se luta contra o diabo? Vestindo uma luva de boxe? Fazendo treinamento de Muay Thai? Não, irmãos. Contra o diabo nós lutamos uma luta espiritual. É por isso que ele vai dizer, não é contra carne nem contra sangue, é contra principados e potestades.
Vista a armadura de Deus, pois só assim você conseguirá resistir ao dia mau. Depois de terem vencido a batalha, você vai continuar permanecendo firme. E agora, irmãos, ele vai começar a detalhar cada peça dessa armadura. Ele começa a detalhar, ele vai detalhar todas as peças da armadura. E nós vamos ver a necessidade de estarmos revestidos, como o apóstolo Paulo mostra para a igreja de Éfeso. Amém? Vamos ler o versículo de número 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, no versículo 13, ele nos explica: não é contra carne e sangue que nós estamos lutando, mas contra principados e potestades. Ele diz no versículo 13: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir. Tá? Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Mais uma vez ele enfatiza: olha, irmãos, toda a armadura. Versículo 11: vistam-se com toda a armadura. Versículo 13: por isso peguem toda a armadura. Aquilo que nós enfatizamos. Não é parte da armadura, é toda a armadura. Tá? Não é parte. Porque se você pegar apenas uma parte da armadura, vai ter partes que vão ficar, suscetíveis ao ataque do inimigo. Então o Paulo, não é à toa, irmão, ele fala 2 vezes sobre pegar toda a armadura. Versículo de número 11 e versículo de número 13. Peguem toda a armadura de Deus. Versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Nós vamos meditar primeiramente nessa parte, cingindo-se com toda a verdade. Amém? Nós podemos lembrar, irmãos, podemos nos lembrar do soldado romano que usava um cinto largo e forte ao redor da cintura, com o propósito de segurar todas as outras peças da armadura e protegê-lo. Da mesma forma, o cinto era de suma importância, pois segurava as demais peças da armadura, e assim a importância da verdade que sustenta a vida cristã. Da mesma forma que o cinto do soldado romano era importante para segurar todas as outras peças da armadura, da mesma forma, a verdade é ela quem sustenta a vida do cristão. Em João 17:17, o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte: Pai, guia-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, irmãos, a palavra de Deus, ela é o alicerce da vida do cristão. A palavra de Deus é ela que nos mantém firmes, é ela que nos mantém de pé, é ela que sustenta toda a área da nossa vida. O cristão sem a palavra de Deus, irmãos, ele não é cristão. Tem muitas pessoas, eu vejo hoje falando por aí, que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Para nós a Bíblia não contém a palavra de Deus. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus ele diz: Pai, guia-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a primeira peça da armadura que o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos tomarem é cingindo-se com a verdade. Nós precisamos, irmãos, para combater esse combate, estar vestidos com a verdade da palavra de Deus. Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus
diz que ele é a verdade. O que ele fala em João 1? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a verdade. Então o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fala que o cristão, a primeira coisa que você precisa estar revestido, irmãos, é com a verdade da palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos estar revestidos é com a verdade da palavra de Deus. Porque se a verdade da palavra de Deus, irmãos, ela não sustenta a nossa vida, todo o resto vai ruir. Tá? Todo o resto vai ruir. Não adianta tu fazer jejum e não viver a palavra de Deus. Não adianta tu orar e viver a palavra de Deus. Não adianta tu vir ao culto e não viver a palavra de Deus. Se você não estiver revestido da palavra de Deus, se não for ela que sustenta a tua vida, irmãos, você vai ruir. E ele começa pela verdade, irmão, olha que coisa interessante, porque era justamente a palavra, o cinto, que ele chama de a verdade, que segurava as outras peças da armadura do soldado. Se o soldado não estivesse com o cinto, como que ele iria segurar as outras peças da armadura? A mesma forma somos nós, irmãos. Se nós não estivermos alicerçados na verdade da palavra de Deus, o que nós vamos sustentar como cristão? Vida moral? Vida moral não é cristianismo, irmão. O cristão tem vida moral, mas nem toda pessoa que tem vida moral é um cristão. É por isso que nós precisamos, primeiramente, o apóstolo Paulo começa. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Primeiro ponto do cristianismo, irmão. Primeiro ponto do cristão verdadeiro. A verdade da palavra de Deus. E Jesus, em João 14,6, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Orando ao Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E se você for prestar atenção, irmãos, o que é o contrário da verdade? O contrário da verdade é a mentira. Exatamente o contrário à verdade é a mentira. Quem é o pai da mentira? Quem é aquele que mente desde o princípio? Né? Nós vimos ele mentindo ali em Gênesis, né? Exatamente. Aquele que é contrário à verdade é aquele que mente desde o princípio. O opositor à verdade é Satanás, o pai da mentira. Aquele que está revestido com a verdade, irmãos, ele vai resistir ao mentiroso, ao pai da mentira. Em 1 Reis, irmãos, não precisa abrir, eu queria apenas comentar. Existe ali, em 1 Reis 22, o rei Acabe de Israel e o rei Josafá, né, rei de Judá. E Acabe, ele chama, né, se une a Josafá para combater. Só que Josafá, irmãos, ele diz, olha, eu vou consultar o profeta. O que o profeta falar é o que eu farei. E Acabe, ele vai consultar ali os profetas de Baal. E os profetas de Baal dizem para Acabe, vá, você vai ser vitorioso, você vai ser vitorioso. Só que o profeta de Deus, irmãos, quando Josafá vai consultar o profeta de Deus fala a verdade para ele. Se vocês forem, você vai ser derrotado. E o rei Josafá, ele não vai para esse combate, porque ele dá ouvidos àquilo que Deus falou. Ele dá ouvido à verdade. Ao contrário de Acabe, que ao invés de consultar a Deus, vai consultar os profetas de Baal, houve uma mentira e por isso sai derrotado.
o rei Josafá ele não vai naquele combate, porque ele sabia que o que Deus estava falando seria o que iria acontecer. Então, irmãos, nós temos como filhos de Deus que sermos sustentados pela palavra de Deus. Irmão, irmã, para de dar ouvidos, irmãos, àquilo que não é a palavra de Deus. Para de dar ouvido à palavra da serpente. Para de dar ouvidos à palavra da serpente. Cinja-se com a verdade da palavra de Deus. Seja sustentado pela verdade da palavra de Deus, irmão. A parte B do versículo, irmão, ele vai dizer: vestindo a couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça. Detalhando essa peça, irmão. Essa peça era uma peça feita de metal que cobria o peito do guerreiro, do pescoço até a cintura, protegendo assim os órgãos vitais. A couraça da justiça. A couraça da armadura era então o que? Era uma peça feita de metal que cobria o guerreiro do pescoço até a altura da cintura, ou seja, todos os seus órgãos vitais estavam protegidos por essa couraça. Couraça da justiça. Isso quer dizer o que, irmãos? O crente, ele vive uma vida de justiça e santidade, proveniente da onde? Da verdade. Uma vida de justiça e santidade, proveniente da verdade. Eu vou ler aqui, Efésios 4, 24. Vou ler o 23 e o 24. 24. A se vestir da nova natureza, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. De onde é que provém a vida justa do crente, irmão? De onde provém a vida justa do cristão? A vida justa do cristão, o Paulo mesmo responde aqui, irmãos, é proveniente da verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. De onde é que provém a nossa vida de justiça? A nossa vida justa, ela provém de onde? Ela provém da prática da palavra de Deus, irmão. Quando você passa a viver uma vida na prática da palavra de Deus, você passa a viver uma vida justa. E se vestir da nova criatura, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente, ou seja, provém da verdade. Essa nova criatura que vive uma vida de retidão, essa retidão que ela vive não provém dela mesma, provém da prática da palavra de Deus. Então o que a couraça representa, irmão? O que essa couraça que nos protege, ela representa? Ela representa a tua vida devota, irmão. A tua vida devota e santa, ou seja, retidão moral. Sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há defesa contra as acusações de Satanás. Então, a couraça, ela representa a vida santa e devota na presença de Deus. A prática da palavra vai te levar a isso. A prática da palavra vai te levar a uma vida de devoção e santidade ao Senhor. Aí cada vez mais nós vemos, né, irmão, a importância da palavra de Deus para o cristão. A vida cristã
ela nos capacita a viver uma vida de devoção e santidade a Deus. Satanás, irmãos, ele é acusador. Mas a acusação de Satanás não prospera contra aquele que usa a couraça da justiça. Por quê? Porque a vida daquele que usa a couraça da justiça é a vida daquele que vive a palavra de Deus. E quando nós vivemos verdadeiramente a palavra de Deus, irmãos, não existe acusações do diabo contra nós. E a palavra de Deus diz em Romanos 8, 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas não adianta ter uma justiça posicional e não ter uma justiça prática na vida diária. Isso dá apenas a Satanás a oportunidade de nos atacar. Essa vida de justiça que nós vivemos, irmãos, ela não pode ser só posicional, ela precisa ser prática. Ela precisa ser uma vida prática e proveniente da verdade que é a palavra de Deus. Porque quando nós vivemos uma vida prática, não há acusações contra nós. Quando nós vivemos uma vida prática, uma vida justa de prática da palavra de Deus, irmãos, não existe acusações contra nós. Amém? Então, nós já vemos a palavra, a verdade, nos capacitando a viver uma vida justa e santa na presença do Senhor, que é representado pela couraça da justiça. Ela nos protege. Ela é a couraça da mesma forma que a armadura guardava os órgãos vitais do soldado. Nós vemos que a vida justa e santa na presença de Deus nos protege também das acusações do diabo. Amém? Vamos ler o versículo 16, irmãos. Estamos partindo para o final. Amém? Versículo 16. Ele vai dizer: versículo 15, perdão, irmãos. 14, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Versículo 15, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Mais uma peça da armadura, dessa vez, os calçados. Por que os calçados, irmãos? Calçado é aquilo que calça os pés. Porque nesse conflito, irmãos, nós não podemos só pensar também em nos defender, mas também em atacar. Em uma guerra, irmãos, ninguém fica apenas se defendendo, fica? Em uma guerra, você se defende, o soldado se defende, mas o soldado também, ele ataca, tá? E uma questão de um soldado que está na guerra, irmãos, é que ele precisa muitas vezes percorrer longas distâncias andando a pé. E para andar longas distâncias a pé, ele precisa ter um bom calçado. E é por isso que o apóstolo diz: calçando os pés com os pés calçados com a preparação do Evangelho. A nossa função nessa batalha, irmãos, além de nos defender, é também propagar as boas novas de Cristo. Porque enquanto nós nos defendemos do ataque de Satanás, nós também atacamos o inferno. E como é que nós atacamos o inferno? Nós atacamos o inferno com a propagação do Evangelho.
Nós atacamos o inferno, irmãos, fazendo o ID de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha, nós nos defendemos, mas também nós atacamos. Nós não ficamos o tempo todo nos defendendo. Nós avançamos contra o inimigo. E por que nós atacamos, nós avançamos contra o inimigo? Porque é nossa função fortalecer o exército do Senhor. Amém? É nossa função, nós fazemos parte de um exército, mas nós avançamos contra esse inimigo que nos ataca, fazendo novos soldados, novos discípulos, que irão fortalecer o exército do Senhor. Eu estava lendo o livro do William Hendricks, irmãos. Ele falava sobre Júlio César, que os calçados dos soldados dele eram calçados que eram calçados próprios para andar longas distâncias. E muitas vezes o inimigo dele estava esperando o exército chegar tal dia, e o exército dele chegava bem antes. Por quê? Porque aqueles soldados andavam longas distâncias sem se cansar. E por isso chegavam aonde estava o inimigo muito antes do que o inimigo esperava. Porque estavam calçados com calçados apropriados para andar longas distâncias. Né? Porque se você não tiver um calçado apropriado, você for andar uma longa distância, daqui a pouco teus pés vão estar tudo, né, sem condições de estar andando. Então, muitas vezes, Júlio César ele chegava com seu exército, aonde o inimigo estava, no momento em que o inimigo ainda não estava esperando. O inimigo dizia, eles vão chegar daqui a 3 dias. Eles chegavam daqui a 2 dias. Por quê? Porque eles não paravam muito para descansar, porque os seus calçados, né, os davam essa capacidade de andar a longa distância sem precisar descansar muito. Nós precisamos, irmãos, dessa mesma forma, estarmos preparados, calçados com os calçados do Evangelho da Paz, para que nós possamos avançar contra o inimigo e, nesse avanço, fazendo discípulos para o Senhor, ou seja, aumentando o poder do exército do Senhor, enquanto avançamos contra o exército de Satanás. Amém? Agora você imagina se nós não estivermos capacitados para avançar. Quanto tempo nós vamos conseguir resistir apenas ficando parado? Quanto tempo será que um exército resiste contra outro, irmãos, apenas se defendendo e nunca atacando? Nós, como igreja, temos também que estar preparados, irmãos, para avançar contra o exército inimigo. Amém? É por isso que Paulo diz, vistam-se de toda a armadura de Deus. Você tem o Evangelho, irmãos. Você tem o Evangelho. Você tem o Evangelho que abre portas. A palavra do Senhor Jesus diz, irmãos, que as portas do inferno, elas não prevaleceram contra a igreja de Cristo. Não existe a mínima possibilidade das portas do inferno prevalecerem contra a igreja de Jesus. Mas nós não ficamos parados inertes. Nós avançamos contra a porta do inferno, calçando os calçados do Evangelho da Paz. Como é que nós avançamos contra o exército do diabo? Com o Evangelho, irmãos. Não existe força mais poderosa do que o Evangelho. O Evangelho, ele abre e ele fecha portas. O Evangelho é poderoso. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, depois do grego. Ou seja, nós avançamos com os calçados do Evangelho, aumentando a cada dia o exército do Senhor. Amém? Algumas aplicações para nossos corações. Em Cristo, somos capacitados, irmãos, a viver uma vida de santidade, lutando contra o pecado.
por você mesmo, você não teria a mínima capacidade de viver uma vida de santidade lutando contra o pecado. Mas porque você está em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque você está em Cristo, você tem capacidade, você é capacitado a viver uma vida de santidade, lutando contra o pecado. Cristo te salvou, mas a luta contra o pecado é você quem vai lutar ela. Sozinho? Não. Capacitado pelo Senhor. Mas a luta é nossa. Porque o pecado ainda habita dentro de nós. O pecado ainda está em nós. E até aquele grande dia nós vamos ter que lutar contra ele, todos os dias da nossa vida. Amém? Nessa luta contra o pecado, né, não lutamos com nossas armas, mas com as armas de Deus. Para finalizar, as armas são dele, o poder das armas emana dele, mas ele entregou em nossas mãos e cabe a nós saber como usá-las. Amém? As armas são deles, as armas são dele, o poder das armas emana dele, mas ele entregou em nossas mãos e cabe a nós usá-las. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome do Senhor. Deus Santo, soberano, é em nome do Teu Filho Jesus que mais uma vez nós vamos em oração ao Senhor nessa manhã. Exaltando o Teu nome, te agradecendo pela Tua santa palavra que fala aos nossos corações. E nessa manhã, Senhor, nosso pedido é que nós possamos ouvir a Tua voz e não dar ouvidos à voz da serpente. Porque muitas vezes a serpente vem querer nos falar o contrário daquilo que o Senhor nos falou. Mas nós somos a Tua igreja, somos o Teu povo. E a voz que nós ouvimos é a voz daquele que nos criou, Senhor, e criou juntamente todas as coisas. Louvamos ao Teu nome e te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, através do Teu Santo Espírito, Senhor, a lutarmos com toda a Tua armadura, a estarmos revestidos com toda a Tua armadura, Senhor, para resistirmos nessa guerra contra Satanás. Não queremos aqui de uma forma alguma, Senhor, comparar a força do Senhor com a força do nosso inimigo. Mas o homem só é capacitado a lutar contra o inimigo quando verdadeiramente ele está revestido pelo Senhor. Vestido com a Tua armadura, venceremos para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.